Atos, capítulo de número 9. Talvez você pode dizer assim, mas você vai falar sobre o perdão, você vai falar sobre Atos. Irmãos, quando nós lembramos do apóstolo Paulo, nós vemos o quanto o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso, Ele é perdoador. E através do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, é que nós aprendemos a perdoar. Nós aprendemos, como o nosso pastor Marco Antônio disse aqui, nós aprendemos verdadeiramente a abrir o nosso coração, diante de Deus, diante dos homens, com perdão. A palavra do Senhor nos diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Amém, irmãos? Podei-vos assentar, dando glórias a Deus. Aqui nós, olhando esta palavra, irmãos, nós vemos, que um homem que perseguia aos cristãos. E aqui ele vai dizendo, no versículo de número 2, alguns daquela seita, dos cristãos, aqueles que estavam pregando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo, ele era ali um perseguidor, dos cristãos. E nós vemos que no caminho de Damasco, irmãos, ele tem um encontro com Jesus. Ele tem um encontro verdadeiro com o Deus Todo-Poderoso. Onde a palavra nos diz aqui que o Senhor Jesus, Ele mesmo, se identifica ali na presença de Paulo, dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Mas aqui, irmãos, nós não vemos o Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, trazendo sobre Paulo algo que o matasse. Não, mas Jesus tinha algo especial e glorioso para a vida de Paulo, e era o perdão. Mesmo Paulo, ele sendo até aquele momento um perseguidor, e ele pedindo cartas para poder ir a Damasco e ter a liberdade de, quando ele encontrasse um cristão, ele o levar preso, o Senhor Jesus o trouxe, para junto de si, e com o perdão glorioso o perdoou, e fez de Paulo, irmãos, aqueles que todos nós já sabemos e conhecemos, um grande missionário, um grande apregoador da palavra de Deus, um grande evangelista para a sua era e para todas as eras. Porque quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vemos o apóstolo Paulo, ele se dirigindo a várias igrejas, e até então as igrejas odiernas. Amém, irmãos? Então aqui nós vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é quem nos ensina referente ao verdadeiro perdão. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, referente ao perdão. E quando nós liberamos perdão, com quem nós aprendemos isso? Com Jesus. Jesus, ele demonstra através desta palavra que nós precisamos aprender a perdoar. E eu, irmãos, eu estava conversando essa semana com uma pessoa, e enquanto eu estava conversando com esta pessoa, Deus colocou esta palavra no meu coração. E foi algo assim maravilhoso, irmãos. Enquanto eu conversava,
Deus foi enchendo o meu coração com esta palavra. E Deus, Ele sabe todas as coisas. E a primeira coisa que veio foi o título. E logo de imediato eu já encaminhei ali para a Rayane. Falei, Rayane, olha só, o título da mensagem de quarta-feira vai ser esse: o perdão é o melhor remédio. E nós vamos entender o porquê, para a glória do nome santo do Senhor. Então, eu coloquei assim como introdução: o perdão, ele é um dos atos mais poderosos e transformadores que podemos experimentar, não apenas em relação aos outros, mas para a nossa própria alma. Vivemos em um mundo onde as emoções, ressentimentos e mágoas se acumulam, trazendo peso e dor invisíveis. Nós não conseguimos enxergar, mas esse peso está lá, essa dor está lá. Então, a mágoa vai estar ali. Então, nós não conseguimos enxergar, mas isso tudo está ali. No entanto, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina que o perdão é o melhor remédio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Capaz de curar o coração ferido, restaurar relacionamentos e nos aproximar de Deus. Então olha só o poder do perdão, irmãos. O perdão não é pura e simplesmente para que a situação se resolva, mas o perdão, ele faz com que o coração ferido, ele seja curado, que haja restauração daquele elo que foi rompido, que foi quebrado. Então nós vemos a restauração de relacionamentos, e também, através do perdão, nós nos aproximamos mais de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos aqui, explorar um pouquinho referente ao perdão. E aqui, irmãos, quando nós falamos em perdão, o perdão não é uma fraqueza. O perdão não é isso, mas é uma escolha de liberdade, de querer se libertar da amargura, da mágoa, da ira e da dor. Então o perdão, ele faz isso conosco. E ele traz o quê? Cura. Verdadeira cura para aquele que sabe perdoar. Amém, irmãos? E também ele faz com que nós sintamos, verdadeiramente em nossos corações a paz que excede todo entendimento, a paz que nós só encontramos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós vamos nessa oportunidade descobrir aqui o poder que existe no perdão. Amém? Quantos aqui já perdoaram? E nós precisamos perdoar quantas vezes? É a conta, Só que não é só isso. É muito mais do que isso. Todas as vezes que nós recebemos algo, nós precisamos aprender a perdoar. Agora vem a pergunta: é fácil perdoar? É difícil perdoar. Mas nós, irmãos, aprendemos através da palavra que em Jesus, se nós temos Jesus e nós queremos viver uma vida com Jesus, nós vamos aprender a perdoar, para a glória de Deus. Então o primeiro ponto que eu coloquei aqui é referente ao peso invisível que nós carregamos quando nós não perdoamos, quando nós temos mágoa, ressentimento. Então, nesta oportunidade, eu convido você, minha amada irmã, meu irmão, que nós possamos tirar a mochila cheia de pedras, que é a mágoa dos nossos lombos. Muitas vezes nós encontramos pessoas que, devido a situações passadas, carregam a mágoa dentro de uma mochila e não a deixa caminhar. Melhor ainda, ou pior ainda, não deixa com que ela viva o que ela pode viver.
porque não consegue se livrar da mochila, das pedras, que são as mágoas. Que muitas vezes essas mágoas, elas correm um risco seríssimo de se transformar em ira e em ódio. E quando isso, irmãos, aflora nesta situação, pode ocorrer até mesmo enfermidades em nossa alma. E nós não conseguirmos nem sequer levantar a nossa cabeça, nem erguer a nossa cabeça, para poder o quê? Ficarmos livre desta mochila, livre desse peso. A palavra do Senhor, irmãos, ela diz assim em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E esta palavra, irmãos, muitas vezes ela se torna apenas um jargão na vida de muitas pessoas. Mas ela não é um jargão, ela é uma palavra que realmente ela está aqui sendo ensinada para nós para nos libertar. É uma palavra que nos traz liberdade, porque quando nós entendemos, quando Jesus está dizendo, vinde a mim cansados e oprimidos, vinde a mim aqueles que estão carregando a sacola de pedras, que não consegue dar perdão, de ódio, mágoas, coisas que já aconteceram no passado. Eu estou dizendo aqui, já aconteceu, está no passado, deixa isso para lá e siga em frente. Mas muitos de nós, às vezes, nós não conseguimos fazer isso. Então, o rancor é exatamente isso, uma mochila de pedras que muitas vezes nós carregamos e nós ficamos enfermos. Então é um peso invisível que cansa a nossa alma. Isso é a falta de perdão. Quando nós não aprendemos a perdoar. O perdão, irmãos, ele é o ato de tirar esta mochila e respirar o alívio que Deus tem para mim e para você. Aleluia. Quando nós entendemos isso, nós nos sentimos o quê? Ou quando nós fazemos isso, nós nos sentimos aliviados. Porque quando nós pedimos perdão, ou quando nós liberamos o perdão, nós somos aliviados. E isso não quer dizer, é como eu disse aqui, isso não quer dizer que perdoar é algo ruim. Não, muito pelo contrário. Perdoar é algo salutar para a nossa vida, para a nossa alma. Amém, irmãos? O ponto 2 que eu anotei aqui é o perdão. Não justifica o erro. Não. Ele apenas faz uma coisa que é maravilhosa. O perdão, ele liberta o coração. Ele liberta, ele livra o nosso coração dos excessos de amargura, de rancor e de ódio. Então, nesta oportunidade, eu quero dizer para você, perdoar, irmãos, não é dizer que a outra pessoa está certa. Ah, eu não vou perdoar porque aquela pessoa me ofendeu muito. Ah, se eu perdoar, eu vou estar dando razão a ela. Meu irmão, nós precisamos aprender que todos nós queremos ir morar no céu, sim ou não? Então nós precisamos aprender a perdoar. Você imagina só, o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, chamado apóstolo, ele estava indo no caminho de Damasco. Ele tinha acabado de participar de um apedrejamento. Ele tinha visto um apedrejamento, onde as roupas daquela pessoa que havia sido apedrejada fora colocada nos seus pés. Se nós fôssemos querer agir com um ato de justiça, que muitas vezes nós queremos fazer, o que nós faríamos se fosse nós? Ele matou, então ele merece morrer também. Não seria assim que muitas vezes nós pensaríamos? Se
ele matou, se ele participou do crime, ele também precisa morrer. Jesus, ele tinha toda a autoridade e todas as condições de fazer isso naquele momento. Mas o que ele fez? Ele deu um chamado e um ultimato ali para Paulo. Não olhando para trás, há minutos atrás, o que havia acontecido. Estevão já estava na glória. Estevão já tinha visto o céu aberto e a glória de Deus. E agora, lá na frente, aquele mesmo que participou e que viu a Estevão sendo morto, ele iria participar de algo glorioso. E a palavra do Senhor, né, que nós vamos até falar sobre ela aqui, com certeza no domingo nós vamos pelo menos ler alguma coisa dela, lá em 1 Coríntios capítulo de número 11, ali fala sobre o apóstolo Paulo, ele dizendo assim, olha, as coisas que eu vi, eu não consigo dizer em palavras. O perdão de Jesus foi tão lindo, irmãos, foi tão glorioso, que ele deu a oportunidade de Paulo ver também a glória dele. Não foram os apóstolos que ensinaram ao apóstolo Paulo, mas o próprio Senhor Jesus Cristo. Então isso é o que? O verdadeiro amor, o verdadeiro perdão. E é com Jesus que nós precisamos aprender. Porque nós estamos aprendendo que nós precisamos parecer cada vez mais com Jesus. E se nós precisamos parecer mais com Jesus, nós precisamos aprender tudo mesmo. E uma das coisas que nós precisamos aprender é justamente sobre o perdão. O perdão, ele não apaga o erro, como já foi falado aqui, mas ele impede que o erro continue controlando a nossa vida. Então muitas vezes nós erramos. Sim, irmão, somos homens. Ou aqui tem alguém que não erra? Ou será que aqui tem alguém que pode colocar uma pedra na mão dele e dizer, eu vou apedrejar qualquer um porque eu não tenho pecado, ou eu nunca pequei? Eu acho que nenhum de nós. Nenhum de nós. Mas quando nós aprendemos a perdoar, irmãos, esse perdão, ele não vai apagar aquele erro, mas ele vai fazer com que nós não continuemos naquele erro. E aquele erro controlando a nossa vida. Controlando a nossa, vamos dizer assim, conduta diante da sociedade. Porque é isso que acontece com a gente muitas vezes, irmãos. Quando nós sentimos que nós, olha, eu fui magoado, eu fui chateado ali por alguma coisa, e eu não vou liberar perdão para aquela pessoa. Não, meu amado. Independente de quem nós somos, e independente daquilo que nós sofremos, o lindo de viver o Evangelho é aprender a perdoar. E saber que todos nós erramos. E saber que Jesus Cristo, mesmo olhando para nós e vendo os nossos erros, Ele primeiro nos perdoou e Ele primeiro nos amou, aleluia. E é isso que nós precisamos aprender. Então, perdão, é nós dissermos aqui sobre libertar-se da prisão emocional. E quantos irmãos de nós queremos ser livres? Todos nós. Todos nós queremos ser livres, irmãos. E muitas vezes a amargura, ela nos prende. Muitas vezes a falta de perdão, ela vai nos prender. E nós vamos ficar aprisionados naquele sentimento. Então que nós possamos aprender, né, a perdoar. E com o Senhor Jesus, aleluia, que é o perdoador. Eu não estaria aqui se não fosse a graça de Jesus.
mas a graça me alcançou, e por isso eu estou aqui, nesta oportunidade. Efésios capítulo 4, versículo 32 diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Jesus perdoou você. Por isso você tem a oportunidade de estar aqui e poder bater no peito e dizer: eu sou filho de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus por isso. Terceiro ponto: o veneno da mágoa e o antídoto do perdão. Olha só, guardar mágoa, irmãos, é como se nós tivéssemos bebido um veneno. É nós esperarmos que o outro morra. Porque se nós vemos que uma pessoa, ela nos chateou, ou ela trouxe algo sobre nós, um erro contra nós, e nós não aprendemos, ou nós não liberamos o perdão, o que nós estamos esperando é que a pessoa morra. Mas e Jesus, o que ele fez com Paulo? Ele quis que Paulo morresse naquele momento? Ou Jesus estendeu as mãos para Paulo, fazendo dele um dos maiores apregoadores da palavra do Senhor no seu tempo? Jesus, irmãos, é aquele que perdoa cada um de nós, e é com ele que nós aprendemos. Se nós ensinamos algo, irmãos, é porque nós aprendemos com Jesus. É porque nós lemos a Bíblia e a Bíblia nos traz essas palavras maravilhosas, que nos mostra que nós precisamos perdoar. O perdão, então, se a mágoa é o veneno, o perdão, então, ele é o antídoto, que cura a alma, que cura as feridas e que também impede que a mágoa, ela venha nos destruir. Então esse antídoto, o perdão, ele traz paz para o nosso coração. Aleluia. Então quando nós liberamos o perdão, isso é como um antídoto para nós. Nós vamos ter as nossas feridas saradas, nós vamos ver que a mágoa, ela será impedida, e nós viveremos em paz. É isso que o perdão traz para nós. A palavra do Senhor em Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem a fonte da vida. E quantos aqui têm a fonte da vida? Amém, irmãos? Nós temos a fonte da vida. Nós temos Jesus dentro de nós. O Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e de você, irmãos. Aleluia! O próprio Deus habita dentro de cada um de nós. Louvado seja o Senhor por isso. Então Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso. Então que nós possamos aprender com Jesus sobre o perdão. O quarto ponto: o perdão é uma escolha e não um sentimento. Eu escolho perdoar. Ah, mas eu tenho um sentimento. Não, você não tem um sentimento. O perdão, ele é uma escolha. Você escolhe se você vai perdoar ou não. Você escolhe se você vai ficar doente ou não. Você escolhe se você vai continuar carregando a mochila, aquela pedra, aquele monte de pedra que são as mágoas, por causa de algo. É você que decide. Somos nós que decidimos sobre isso. Então, nós precisamos, irmãos, termos vontade de perdoar as pessoas. E como esperar o tempo perfeito para que nós possamos começar algo.
O perdão, irmãos, se nós não perdoarmos, parece que a liberdade para nós, ela nunca vai chegar. Parece que nós vamos ficar presos àquela situação e nós não vamos conseguir caminhar. Porque quando nós estamos carregando um peso, nós temos dificuldade de caminhar. E é isso que traz para nós a falta do perdão. Porém, perdoar é uma escolha. Você decide se você vai deixar essa mochila para trás ou não. Somos nós. Somos nós que escolhemos isso. Qual foi a maior ofensa que você recebeu, que você possa dizer nessa noite: ah, mas isso é imperdoável? A palavra acabou de mostrar para nós aqui, que Deus perdoou Paulo, que havia participado de um assassinato. E Deus perdoou ele. E às vezes, irmãos, coisas pequenas fazem com que nós venhamos carregar uma mochila tão pesada. E anos. Às vezes nós ficamos anos carregando essa mochila. Às vezes nós estamos sentindo tantas dores nas costas, e às vezes nós não sabemos por que é. É porque aquela mochilinha, ela está trazendo esse peso para nós. Aqui eu estou falando da forma literal, viu, irmãos? Estou falando de maneira espiritual. Então, muitas vezes, nós estamos presos por causa dessas situações. Olha só, Colossenses capítulo 3, versículo de número 13. Diz assim: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. É simples assim. Assim como Jesus, Ele perdoou os nossos erros, Ele perdoou os nossos pecados, Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, eu e você também temos condições de perdoar, para a glória de Deus. Então, o perdão é uma decisão consciente que eu e você tomamos, ou precisamos tomar. Tudo isso para a glória de Deus. É um passo, irmãos. O perdão é um passo de fé. Louvado seja o Senhor. Mesmo quando o nosso coração, ele está doendo. Mesmo quando o nosso coração, ele foi machucado, nós precisamos perdoar. Nós precisamos aprender a perdoar. Porque quando nós perdoamos, nós damos sequência àquilo que Deus, irmãos, Ele tem para nós vivermos. Muitas vezes, nós paramos em nosso ministério, nós paramos em nossa caminhada cristã, por não liberar o perdão. E isso é ruim, irmãos, para nós mesmos. Isso é ruim para nós. Porque o outro, se ele buscou o perdão, a única coisa que eu tenho que fazer é o quê? Perdoar. E perdoar de verdade, irmãos. Amar. Assim como o Senhor Jesus, Ele nos amou. E é isso que Ele nos ensina. Ontem nós estávamos ali, em Ribeirão Preto, em um evento, e nós ouvimos ali o jogador, um ex-jogador de futebol, Gerson, ele chama, ele joga, é Gerson? É Gomes, né? Gomes, perdão. É Gomes, eu sou ruim para nome, hein? E ele jogou no Cruzeiro e ele foi para a Europa e ele estava falando sobre uma situação na vida dele, irmãos. Irmãos, e quando ele falava sobre o perdão ali, eu olhava para o pastor Marco Antônio e falava assim: pastor, está na mensagem de amanhã.
Olha só, e até o pastor Marco Antônio falou assim, então, e da outra vez que a gente veio aqui, eu ia pregar, e a mensagem que foi pregada lá, dava base naquilo que ele estava pregando na quarta-feira aqui, olha só, para a glória de Deus. E ontem, da mesma forma, ele falando lá, referente ao perdão. Acho que a irmã Mariana assistiu, né, ali o evento pela internet. A minha esposa também assistiu, não sei se algum outro irmão assistiu. Mas, irmãos, foi fantástico. Porque quando ele fala ali do perdão, irmãos, tanto o perdão dele para com outras pessoas, como o perdão das outras pessoas para com ele. Ele não contou pura e simplesmente experiências que ele viveu, ele dando perdão, mas das pessoas dando perdão para ele. Ele citando assim, olha, eu pequei contra um irmão, mas eu liguei para ele, porque o Espírito Santo de Deus, ele me incomodou, e quando eu liguei para ele, que eu falei para ele referente ao pecado que eu havia cometido com ele, ele até disse, mas eu nem sei, nem vi que aconteceu isso, mas ele falou, mas mesmo assim, eu estou te pedindo perdão. Então, isso, irmãos, vem muito de encontro à mensagem de hoje. Porque nós, muitas vezes, nós falamos de nós. Eu perdoei o meu irmão porque um dia ele me ofendeu. Eu perdoei tal pessoa porque um dia ministerialmente eu fui ofendido. Eu perdoei. Mas quem me perdoou? Qual o exemplo que eu trago de pessoas que eu cheguei até ela e eu pedi perdão e ela me perdoou? E é sobre isso que muitas vezes nós precisamos olhar. Para essa ótica. Não somente para a ótica que eu perdoei, mas a ótica em que eu errei, em que eu cheguei para o irmão e o irmão me perdoou. Isso que é o mais importante. Não é só falar de nós, porque é fácil muitas vezes eu citar o que eu fiz. Olha, um irmão me machucou, pisou no meu dedão, aí ele chegou para mim e me pediu perdão, eu perdoei. Mas e eu chegar com o coração sincero diante de uma pessoa e pedir perdão a ela? Esse é o maior exemplo. Isso sim traz o exemplo de Cristo para nossas vidas. E nós precisamos aprender isso. E isso, irmãos, não é nós termos a nossa vida denegrida por causa disso. Muito pelo contrário. A gente se sente cada vez mais leve. A gente se sente cada vez mais livre. E precisamos nos sentir livre quanto a isso. Então, o 5 diz assim: o perdão que você dá, liberta você primeiro. Então, quando nós perdoamos, nós somos libertos primeiro. Olha só que maravilha. Então, o prisioneiro do rancor não é quem te feriu, mas é você. Porque se eu ofendo alguém, não sou eu o prisioneiro. O prisioneiro é a pessoa que foi ofendida. Então nós precisamos saber disso, que quando nós sentirmos rancor, é nós que estamos feridos. Então, liberar o perdão é destrancar a cela em que nós estamos presos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E também, irmãos, é descobrir que nós temos essa chave. Eu e você, nós temos essa chave. E o tempo todo está conosco. E se chama perdão. Esta é a chave que está comigo e com você. Por isso que eu te mandei a chave hoje, Dani. Nós temos essa chave em nossas mãos. Então, quando, irmãos, as pessoas nos ofendem, o melhor é liberar perdão. Às vezes, né, quantas e quantas vezes nós já fomos ofendidos por alguém e depois nós encontramos essa pessoa na rua. Aí a gente fica assim, o que eu vou fazer?
eu vou fugir? Ou a pessoa vai fugir de mim? Não, meu amado. Siga em frente. Perdoa. Cumprimenta. Saúda ali com a paz do Senhor. Libera o perdão. Tira o rancor do coração. E vai em frente, louvando e exaltando ao nome santo do Senhor, irmãos. Aleluia. Porque é isso que Deus, Ele espera de nós. Mateus 6,14 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então é a palavra de Deus que fala isso para mim. É a palavra de Deus, irmãos, que fala isso para você. E quando nós olhamos, irmãos, na palavra, nós temos o supremo exemplo do perdão. O sexto ponto, e é esse que eu quero falar, sobre esse exemplo supremo. Porque Jesus, mesmo Ele estando ali na cruz, Ele escolheu perdoar. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem. Eles não sabem o que fazem. Ele pediu perdão ao Pai por aquelas pessoas. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazes. Imagina só, irmãos, o apóstolo Paulo, um homem que era um protetor da lei. Um homem que combatia as pessoas que fosse contrário às leis de Deus. Mas ele estava fazendo tudo o contrário à graça. E Jesus precisava ensinar para ele o que era realmente a justiça de Deus. E Jesus ensinou, dando a Paulo o perdão, liberando a Paulo a misericórdia e fazendo dele um grande homem de Deus. Agora, apregoando a graça de Jesus, o favor imerecido de Deus, que alcançaria multidões, que alcançou multidões na era de Paulo, que alcançou multidões e centenas de multidões e milhares de multidões, ao decorrer dos anos e séculos e milhares de anos após, para a glória de Deus. E hoje, nós estamos aqui falando sobre este amor, sobre este perdão, do sumo perdoador, que se chama Jesus Cristo, aleluia. Eu e você, irmãos, se nós fôssemos olhar pelo nosso passado, nós não teríamos direito, muitos de nós, de estarmos aqui. Mas Jesus não olhou as nossas ofensas, Jesus não olhou os nossos pecados, Jesus não olhou para se nós somos ricos ou pobres, mas Jesus olhou para dentro de nós e perdoou cada um de nós, irmãos, aleluia, independente das nossas faltas. Por isso que eu disse aqui, Ele é o sumo perdoador. E é com Ele que nós aprendemos, aleluia. Então Jesus, Ele nos mostrou que o perdão não depende das circunstâncias. Jesus estava na cruz. E qual é a circunstância que está impedindo eu e você de perdoarmos algo ou alguém? O que impede eu e você de perdoarmos alguém, irmãos? Jesus estava preso em uma cruz. E daqui a pouquinho estaria dando o seu último suspiro. E ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem.
E quando o Senhor Jesus, ele entrega o seu Espírito àqueles homens que estavam na guarda, vendo todo aquele terremoto, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, eles olharam e disseram, mesmo vendo Jesus morto, eles disseram, realmente, este era o Filho de Deus, o Deus vivo, aleluia. E Jesus já tinha decretado, irmãos, o perdão para aqueles homens. Aleluia. Então de quem que eu tenho que aprender sobre o perdão? Aprenda com Jesus. Aleluia. Aprenda através da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro não era um homem certinho, irmãos. Pedro era um homem cheio de imperfeições. Quando Jesus foi entregue ali, irmãos, na mão ali daquelas pessoas que estavam ali para prendê-lo, a palavra do Senhor nos diz que Malcom chegou ali para prender Jesus. Pedro foi com uma faca e cortou-lhe, irmãos, a orelha. Jesus, ele não disse assim, ele vai me prender mesmo, deixa morrer esgotado. Jesus foi ali, colocou a orelha no lugar, aleluia, falando assim para Malcom, eu te perdoo. Oh, aleluia. Será que nós entendemos isso, irmãos? Será que nós conseguimos entender isso? Nós precisamos entender. Porque Jesus é o maior exemplo de perdão. Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, não é assim. Não é dessa maneira. Mas antes Pedro havia dito para Jesus, que Jesus passasse o que passasse, ele estaria com Jesus. Mas Jesus, conhecendo o coração humano de Pedro, Jesus disse para ele, Pedro, hoje mesmo você vai me trair, Pedro. Eu te conheço. Mas lá na palavra de Deus, em João, no capítulo 21, nós vemos um diálogo glorioso, ao qual eu disse aqui recentemente, onde o Senhor Jesus, aleluia, demonstrando o valor do perdão, ele prepara um alimento, irmãos, ali para aqueles homens, principalmente Pedro, que senta do lado dele, e ali o Senhor Jesus fundamenta a igreja dele, irmãos, na terra. Você consegue entender isso? O partilhar do pão ali com Jesus, aleluia, mostrando para Pedro, Pedro, você me negou naquela hora, mas eu te perdoo. Pedro, o partir do pão e ele dizendo ali, Pedro, você me traiu ali porque você me negou, mas eu te perdoo, eu libero o perdão para você. Jesus liberou o perdão para mim e para você, meu amado, aleluia. E é isso que nós precisamos entender. Nenhum de nós somos melhores uns dos outros. Nem eu, nem você, nós somos um melhor do que o outro. Mas nós precisamos aprender, como Jesus, irmãos, Ele nos ensinou o valor do perdão, o valor do amor, o valor da graça, o valor da misericórdia, meus amados. E muitas vezes nós preferimos crucificar. Muitas vezes nós preferimos crucificar do que perdoar. E saber que o perdão, irmãos, ele libera eu e você, irmãos, e nos deixa livre. E nós precisamos entender isso. Porque se nós não entendermos, nós vamos ficar arraigados em um só lugar, porque nós não vamos conseguir carregar a nossa mochila. Mas eu quero carregar uma mochila, aquela que não tem peso, e é aquela que o Senhor Jesus me deu, e não aquela que eu ou as pessoas colocou na minha costa. Não, mas aqui Jesus me deu,
eu sei que esse fardo é leve, é suave, e eu vou conseguir carregar, aleluia, para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Lucas 23, 34 diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas foram as palavras de Jesus. Então eu e você, nós precisamos escolher o amor de maneira incondicional. É fácil, irmãos? Não é. Eu não estou falando aqui para você que é fácil. Mas nós podemos viver esse amor. Nós podemos viver esse momento com Jesus. Nós podemos viver esse momento com o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sétimo, o perdão é o início da cura. Louvado seja o Senhor. Você não pode curar uma ferida se continuar cutucando-a. Sabe quando sai uma feridinha e de vez em quando você vai lá e tira a casquinha? Ela volta a ficar em carne viva. Assim é a falta do perdão. Aí nós ficamos remoendo. Sem perceber, irmãos. Sem perceber o peso que nós estamos carregando. Então, perdoar traz a cura para nós. De qualquer ferida que nós possamos ter dentro de nós. Então, o perdão é o primeiro curativo que o coração precisa para começar o processo de cura emocional e espiritual. Então, muitas vezes, a falta de perdão, ela vai trazer enfermidade espiritual e emocional em nós. Será que você conhece alguém assim? Irmãos, é sério. É muito sério. Quando nós não perdoamos, ao invés de nós deixarmos as coisas para trás, as ofensas para trás, e nós ficarmos carregando isso, nós podemos ficar enfermos espiritualmente falando, e emocionalmente falando. É um perigo seríssimo, irmãos. E nós precisamos entender isso. Nós, como cristãos, que falamos que somos cristãos, que queremos viver o que o Senhor Jesus tem para nós, nós precisamos aprender a perdoar. Porque esse perdão vai ser o esparadrapo, vai ser o curativo que nós precisamos para sarar essa ferida. Amém? Para a glória de Deus. Então, se nós queremos ficar livres dessas feridas, nós precisamos perdoar. Eu e você precisamos perdoar. Irmãos, ontem nós ouvimos ali experiências gloriosas. O Gomes ali, quase que eu falei Gerson de novo. O Gomes ali, ele trouxe, como eu disse, testemunhos da vida dele, onde ele teve que perdoar alguém, e testemunhos maravilhosos onde as pessoas teve que perdoá-lo. Ele não se poupou disso. E isso, irmãos, é o quê? Mostrar que realmente está curado. Mostrar que realmente ele curou alguém quando ele liberou o perdão. E melhor ainda, ele se curou. E hoje poder dizer com propriedade referente ao perdão. Então nós precisamos ter essa propriedade. Saber que nós sabemos perdoar. Mesmo quando nós somos traídos, irmãos. Nós temos que aprender a perdoar. Ou será que você nunca foi traído por ninguém? Ou será que você vive uma vida onde para você foi sempre mil maravilhas? Não. Pelo menos eu não.
Quantas pessoas já traíram ou eles estavam indo no caminho de traição, mas a gente aprendeu a perdoar. A gente teve que perdoar, não é, Rayane? Olhar e dizer, eu perdoo. E quantas vezes, irmãos, a gente já chegou diante de pessoas e disse assim, meu irmão, me perdoa, porque eu errei contra você. Aí você trouxe a cura para você e você trouxe a cura para o seu irmão. Isso é a glória de Deus, irmãos, aleluia. Então o perdão é o início da cura. Salmos 147, o verso de número 3 diz assim, Ele sara os quebrantados de coração e cura-lhes a ferida. Quem? Jesus. Jesus é aquele que sara os quebrantados e que cura os corações que estão feridos. Então que nós possamos aprender nesta noite sobre o perdão. Oitavo ponto, o perdão traz paz, onde havia guerra. Não é assim? Imagine um relacionamento, onde, nesse relacionamento, está se vivendo em pé de guerra. Discussões, brigas, não conseguem conviver juntos, só conflitos. E isso traz o quê? Traz o mal. Pode trazer até a morte espiritual, irmãos. E olha o cuidado que nós precisamos tomar. Isso sem dizer que nós podemos cair em uma depressão. Isso sem dizer que junto com a depressão pode vir a síndrome do pânico, pode vir aí a ansiedade e tantas outras enfermidades sobre a nossa vida. Às vezes nós podemos estar sentindo dores, irmãos, e nós não sabemos por quê. Irmãos, aconteceu uma vez na minha vida, a minha esposa é testemunha. A irmã Rosilei, se eu não estiver enganado, é que tinha esse livro, Iscas de Satanás, que foi emprestado para a Rayane, e a Rayane passou para mim quando eu estava internado. E sabe o que eu tinha, irmãos? Eletro foi feito, raio-x, ultrassonografia, exame de sangue, todo tipo de exame que você pensar. Sabe o que eu tinha? Nada. Nada. Mas eu estava enfermo. Enfermidade espiritual, enfermidade na alma, meu amado. E de repente eu comecei a folhear aquele livro e ler aquele livro, irmãos, onde fala sobre José. E sobre o que José tinha passado desde o princípio com seus irmãos. A inveja, a arrogância de seus irmãos, o aprisionamento dentro de um poço, ser vendido para o Egito, estar agora na casa de Potifar, ser acusado injustamente, ser preso novamente. Mas José, ele não guardou essas mágoas dentro de si. Lá na frente, meus amados, Deus olhou para José e disse: ei, é agora, venha. Ele foi usado ali, mediante a Faraó, para desvendar os sonhos de Faraó. Agora ele é usado ali, irmãos, no Egito, como governador do Egito. Mas e as mágoas, as feridas, o ranço de seus irmãos? Não tinha nada disso em José.
Mas o que tinha em José, irmãos? Sabe o que tinha em José? Quando ele viu os seus irmãos, ele disse para eles: ei, levanta, porque o que aconteceu foi para que a glória de Deus, irmão, se manifestasse. Foi isso que José fez. Aí eu aprendi através daquele livro que eu precisava liberar perdão, que eu precisava perdoar, irmãos. E para a glória de Deus, a partir do momento em que eu liberei perdão, a minha família é testemunha. Quantas e quantas vezes eu ia, hospitalizava, ficava dias internados sem nada nos exames. E não foi uma vez só. Foram diversas vezes a minha esposa correndo comigo para a Santa Casa e me internando com dores. Dias e dias sofridos. Mas aí eu aprendi através da palavra de Deus, com um homem de Deus, que eu precisava perdoar. A minha esposa e a minha família são testemunhas para a glória de Deus. Depois dessa última internação, que já tem mais de 10 anos, bem mais do que isso, eu fui liberto para a glória de Deus, porque eu aprendi a perdoar, irmãos, aleluia. E foi glorioso, e está sendo glorioso, irmãos, isso. Aprendamos a perdoar, para a glória de Deus, aleluia. O perdão traz a cura, sara os quebrantados e cura as feridas do coração. A Ele a glória, a Ele todo louvor, a Ele toda adoração, aleluia. E eu louvo a Deus pela vida da Rayane e da irmã Rosilei, que me emprestaram esse livro. E foi tudo para a glória de Deus. Em 3 dias eu li um livro. E é difícil eu ler, naquele dia eu li. Em 3 dias eu li um livro, rapidinho, para a glória de Deus. O perdão traz paz onde havia guerra. O perdão, aleluia, é um presente que você mesmo pode dar a você. Foi um presente que, naqueles dias, foi Deus que me deu, mas eu quis o presente. Eu quis ficar livre. Eu quis que aquela sacola de tijolos ficasse para trás, onde eu pude chegar nos irmãos e dizer: meu irmão, me perdoa em nome de Jesus. E não foi uma pessoa só, foram várias pessoas que eu tive que chegar e pedir perdão, irmãos, para a glória de Deus, porque eu não sou fácil. Eu não sou fácil. E eu tive que pedir perdão para muita gente, para a glória de Deus. E o último ponto, o perdão não muda o passado, mas transforma o nosso futuro. O perdão, ele não muda o passado, ele vai continuar lá. E às vezes nós vamos lembrar dele, mas traz transformação no nosso futuro. Amém, igreja? É essa palavra, eu quero finalizar aqui, onde eu trago a conclusão aqui, dizendo assim: o perdão é o melhor remédio, porque cura o que a medicina não cura, o que a medicina não alcança. Eu estava internado, e a medicina não conseguiu trazer a cura para mim. Mas Jesus trouxe esse presente para mim, aleluia, para a glória de Deus. Então, o perdão cura almas feridas, cicatrizes do coração, prisões invisíveis. Então eu peço para que você se coloque de pé nesta noite, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E se a sua alma
ela está ou se encontra ferida, se há cicatrizes no seu coração, e se você tem vivido uma prisão invisível que você não está vendo, mas eu relato aqui com a minha própria vida, que esta prisão, nós podemos ficar livre dela. E nessas 3 situações eu convido você a vir aqui à frente. Se você tem a alma ferida por algo que aconteceu no passado, se você traz uma cicatriz no seu coração, e se você tem se sentido aprisionado em algo, eu quero orar por você. Eu convido você para vir aqui à frente e eu vou orar por você, para a glória de Deus. Não sinta medo, meu amado. Eu só fui curado quando eu tomei uma decisão. Eu só fui curado quando eu entendi o que Jesus queria para mim. Nessa hora, eu recebi a cura para a glória dele. E por isso eu louvo a ele. Por isso eu engrandeço a ele. Por isso eu magnifico a ele. Porque eu sou bom? Não. Porque ele é bom. E ele me deu esse presente. E eu quis esse presente para mim. Aleluia. E quando nós o recebemos, meu amado, pode ter certeza, você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém?